Bom dia! Hoje, 6 de abril de 2026, uma segunda-feira, abençoadíssima. Espero que você esteja bem, como bem esteja a sua família. Hoje nós vamos dar uma passeada pela Bíblia, tá? Vamos ver alguns versículos aqui e eu espero passar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração para a gente falar. Nós começamos com Romanos 12:3. Ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. Nós aprendemos assim a ser orgulhosos, vaidosos e nos impor nossa vontade, né? E a palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda. Então, quando alguém pensa mais de si mesmo do que convém, a queda vem. Eu tinha um amigo, pastor, que uma vez foi numa cerimônia na Câmara Municipal, deram a palavra para ele e falou assim, que a igreja dele era como uma uma árvore de mostarda cuja semente cresceu e ficou grande e tal e cobriu tudo e tal, e esse pastor nem é mais pastor da igreja, nem sei por onde que anda, coitado. Bom, um outro pastor também conhecido disse que a cidade não seria a mesma sem a igreja dele. Também não sei por onde que anda, o que anda fazendo. E, e a gente, durante a vida, a gente vê assim o seguinte: se a gente quiser ser mais do que a gente é, e se a gente quiser conquistar as coisas e ser gabola e fazer pelo nosso braço, não vai dar certo. Bom, eu digo isso e daí eu medito o seguinte: que realmente nós temos que ser seres limitados mesmo em poder, em saúde, em conhecimento, em tudo. E temos que ser humildes perante Deus nessa situação. E depender única e exclusivamente dele, sem fazer a nossa parte. Sem deixar de fazer a nossa parte, né? Veja bem, acompanhem comigo em Lucas 9:55. O contexto aqui é o seguinte: Jesus estava indo para Jerusalém, parou em Samaria e mandou anunciar que ia chegar lá. E os samaritanos falaram: aqui não, para Jerusalém aqui isso não vai ficar. Daí o Tiago e o João falaram assim: Senhor, quer que a gente mande fogo do céu como Elias fez? Jesus falou: parem com isso, rapaz. Vocês não estão entendendo de que espírito vocês são. Eu vim aqui para salvar o povo, não para destruir. Para Tiago e João, gente. Tá? Para Tiago e João. Lá, se a gente pegar em João 18, do 10 ao 14, Jesus já estava para ser entregue, né? Para os romanos e para os fariseus. E tem uma história muito linda assim, que quando eles chegaram, né, no lugar, o Judas estava com eles perguntaram assim, nós estamos, Jesus saiu e perguntou para eles assim, quem vocês estão procurando? Daí eles falaram assim: nós estamos procurando Jesus. Daí ele falou assim: sou eu, tô aqui. Quando ele falou assim, todo mundo caiu no chão. Então, esse homem era fantástico, era formidável, era sensacional. E nós sabemos muito pouco a respeito dele, né? Ele não é aquele sujeito de olhos claros e cabelo claro, comprido, que a gente acostumou a ver nas fotos, sabe? Ele era muito mais do que isso. Então, quando ele falou, caiu todo mundo. Tá? Aí eles levantaram e ele perguntou de novo: viu, mas me conta quem que vocês estão procurando mesmo? Daí eles falaram: estamos procurando Jesus. Ele falou: sou eu. Daí eles não caíram, né? Aí o Pedrão muito parecido com a gente, sacou a espada e deu uma espadada e cortou fora a orelha direita de um oficial do sumo sacerdote chamado Malco. E Jesus falou assim: mas Pedro, quem vive pela espada vai morrer pela espada, rapaz. E lá em Lucas, no 22, do 50 e 51, a gente vê que Jesus carinhosamente pegou aquela orelha, colocou no lugar e implantou ela de volta no soldado. Tá? Então, acompanhem comigo. Eu não sei vocês, mas eu, com muito poder nas minhas mãos, seria um perigo. Tá? Porque tem certos governantes aqui no Brasil e no mundo e tal, que eu já ia ficar tentado a remover do lugar deles, né? Pelo menos ia passar isso pela minha cabeça, né? E vai saber o que eu ia fazer se tivesse poder. A gente vê que as pessoas, quando elas são um pouquinho mais inteligentes que as outras, se o cara é mais forte, ele começa a disputar torneios aí, ganha dos outros e ganha dinheiro. Se ele é mais inteligente, ele monta uma empresa muito forte, ele começa a explorar os outros e ganha dinheiro.
Se ele sabe falar para lograr os outros, ele vai ser o político ou o pastor, e aí ele vai, quer dizer, alguns pastores, né? E ele vai lograr o povo lá e tomar dinheiro do povo. Então, não tem o que lide, né? Nós temos que ser limitados mesmo, porque só Deus consegue lidar com o universo de forma equilibrada, né? Embora a gente possa achar que algumas coisas são engraçadas, não sei se vocês lembram a história do Américo Pisca, né? Que a gente estudava na escola. Tudo o Américo Pisca achava que estava errado. Ele olhava e dizia assim: veja, por exemplo, que absurdo. Uma árvore enorme dessa aqui com umas ameixinhas pequenininhas e uma coitada de uma planta rasteira lá com uma melancia enorme daquela, tá tudo errado. Né? E aí ele sentou e foi descansar embaixo da mexeira e caiu uma mexa no nariz dele, né? E aí ele pensou: putz, não tá tudo tão errado assim, porque se fosse uma melancia tinha causado aquele estrago. Mas gravem essa palavra: Jesus não veio para destruir as pessoas. Lembram do estudinho da cana quebrada e da torcida que fumega? Ele não veio para terminar de moer com a gente que já está numa situação complicada por causa do pecado. Ele veio para nos salvar, veio para nos resgatar e como diz Pedro na sua carta, né, nos fez um reino de sacerdotes, né? Nós somos sacerdócio real do Senhor, que é uma coisa que mudou, né, gente? Vocês vejam, alguns pastores, eles montam estruturas hierarquizadas nas suas igrejas para colocar os filhos e os genros de funcionário na igreja, né? Que nem eu digo assim, do falecido Antoninho França, que ele dizia assim: gente que há muito tempo atrás lavava cachorro sem sabão, hoje mora em mansão e desfila pela cidade de carrão. Né? É mais ou menos por aí, né? E tal, e daí dizem que eles são os ungidos e os levitas, né? E essa palavra de Pedro, ela diz que todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus no seu coração, né, como Senhor e Salvador, e o declararam com sua boca, são sacerdotes dele, né? Não são mais os levitas, sacerdotes levíticos, já ficou lá no Antigo Testamento, na lei mosaica, né? E daí, só que essa parte o pessoal esquece, né? Essa eles não se lembram da Bíblia, deixam num cantinho, eles vão lá para Malaquias, né, que eles gostam. Mas tudo bem. Nós estamos aqui e eu gostaria muito que você lesse esses versículos, a historinha inteira aqui em João, lá de quando foram buscar Jesus, verem coisa mais linda, assim, sentir no seu coração a beleza daquele homem que diz assim: sou eu, tô aqui, e todo mundo caindo por terra, né, só com a voz dele, porque como diz soldado, ninguém nunca falou como aquele homem falou, né? E vocês entenderem que só Jesus tem condições de ter o equilíbrio, descer fogo em cima daqueles que estão contrariando ele, ou implantar de volta uma orelha decepada de um soldado que veio para capturá-lo, porque ele é o amor personificado, né? Ele é a palavra personificada e é o caminho, a verdade e a vida pelo qual nós devemos viver. Amém? Vamos fazer nossa oração. Pai, obrigado pela minha vida, pela minha família. Obrigado, Senhor, pela vida e pela família desse meu irmão que está ouvindo o estudo comigo hoje. Nós te agradecemos por esse dia, por essa semana que começou. E eu peço que o Senhor nos abençoe. Nos dê uma semana gostosa, que possamos ter uma boa semana de trabalho, de estudos, de paz nas nossas famílias, de tranquilidade, de inspiração da tua parte. Nos faz ter esse coração conforme o teu, um coração que não quer decepar orelhas, nem quer que desça fogo do céu sobre as pessoas, mas um coração humilde que reconhece o teu senhorio e que deseja o bem para as vidas de todo mundo, que se convertam, que te conheçam e que, como nós, assim, encontrem a tua paz. Em nome de Jesus. Amém? Tenha uma semana excelente para você e para tua casa.